Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao podcast, o nosso primeiro podcast de 24, podcast HU-UEL com você. E hoje, numa data muito celebrativa, comemorativa, que nos dá muito orgulho dentro do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, de trazer para vocês um assunto extremamente importante no mês das mulheres, que nada mais é que as mulheres em ocupação de lideranças, postos de destaque e de comando na nossa universidade. São avanços e desafios diários na gestão desse gigante chamado Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina, que vem aí tendo uma participação expressiva, não só da comunidade da nossa cidade, mas no estado do Paraná e no Brasil inteiro, importando sempre grandes talentos da academia e do serviço. E hoje nós temos aqui duas convidadas muito especial, a doutora Marta Favaro, nossa reitora, e a diretora de centro, Andréia Nami. Então estamos dando as boas-vindas a vocês para uma manhã de uma conversa bastante à vontade, para que vocês possam trazer para os nossos ouvintes e acompanhantes do nosso YouTube um pouquinho da experiência. Então sejam bem-vindas, bom dia, E vou dar um espacinho para vocês cumprimentarem os nossos colegas e falar um pouquinho de vocês, nessa data tão importante que nós estamos comemorando no mês das mulheres. Bom dia, Eu vou começar, tomei a frente aqui, não é, Andréia? Com certeza. Bom dia, Vivian, bom dia, Andréia, bom dia a todos que vão nos assistir, que nos assistem. Esse espaço de comunicação ele é fundamental porque nós temos mais um canal para mostrar para a sociedade aquilo de bom que nós fazemos, aquilo que de bom faz o HU, aquilo que de bom faz a Universidade Estadual de Londrina. Nós temos uma expressão, como diz a Vivian, é uma expressão local, estadual, nacional, e nós temos representação principalmente das nossas pesquisas, também de reconhecimento internacional. Então nós temos um coletivo nesta universidade, neste hospital universitário, que faz a diferença na vida das pessoas. Então eu estou muito feliz em participar desse momento, já que é o nosso primeiro podcast, para colocar em evidência aquilo que nós somos, e a grandeza que nós temos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou ocupando nesse momento a reitoria, mas estou ocupando, sou professora do Departamento de Educação, estou na universidade já há algum tempo, mas a minha história ela começa na educação básica, então nós temos um vínculo com a sociedade, um vínculo com a comunidade que transcende também os espaços de gestão que nós ocupamos. Então, feliz em estar aqui com vocês para essa conversa. E você, professora Andréia, fala um pouquinho pra gente aí. Bom, primeira coisa, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, Vivian. O HU sempre inovador, trazendo essa possibilidade da gente vir falar aqui um pouquinho do CCS, do Centro de Ciências da Saúde, da inserção do centro na universidade e no hospital universitário. A gente fala que aqui a gente vive num complexo HU-CCS, que é extremamente importante para que a gente tenha qualidade na nossa prestação de serviço, mas também qualidade na formação dos nossos alunos. Bom, como a professora Marta falou, eu estou diretora neste momento e pude trilhar nesses anos todos de universidade, desde que entrei lá em 1992 como aluna, as diferentes etapas. Eu fui aluna de graduação, fui aluna de pós-graduação, fui temporária, docente temporária aqui no CCS, sempre estive aqui no CCS. E a minha maior realização é poder dizer que eu cheguei exatamente onde eu queria chegar. Eu lembro que quando eu era aluna, eu queria estar nessa universidade. Era o sonho da minha família estar nessa universidade. Eu venho de uma família que viveu a UEL. E viver a UEL e viver o hospital universitário, desde o dia que a gente vem para cá e no curso de farmácia, mas a gente começava a vir logo no primeiro ano, naquele início que tinha aquele projeto ProUni, Fundação Kello, inserção nas UBS, a gente começou também a vir mais cedo para o hospital universitário. Então, viver o hospital universitário esses anos todos, desde 92, então a gente tem uma jornada, sempre foi muito importante para mim, para a minha formação, para a formação da minha família, a formação dos nossos alunos. E poder hoje, nesse momento, falar um pouquinho do lado feminino do CCS, é uma oportunidade única. Então, eu tenho que agradecer ao Hospital Universitário, a toda a equipe, toda a sua equipe, agradecer a UEL e agradecer a posição que eu estou hoje para poder falar um pouquinho daquilo que a gente trabalha e vem fazendo, desenvolvendo aqui. Então,
Eu acho muito legal ouvir vocês falando, né? E assim, vocês já viram que vai ser muito rica essa conversa. São duas pessoas muito preparadas e que se confundem com a história da universidade. A professora Marta na educação e na gestão e todo o desenvolvimento estrutural dos cursos que perpassou o seu antigo cargo, que te trouxe para a reitoria, e a Andréia, que desde 92, a sua história se confunde muito com a minha, que eu entrei em 93 aqui, me lembro de você, nós éramos meninas ainda, e assim, essa aspiração, ela nunca foi ponto principal, mas através das oportunidades e do desenvolvimento do potencial que cada uma de nós tínhamos, eu acho que nos trouxe aqui hoje. Então, você que nos acompanha, só para lembrar, nós estamos aí disponível em áudio no canal HUEL com você, no Spotify, e em vídeo no YouTube, Hospital Universitário da UEL. Essa é uma das primeiras de muitas oportunidades que nós queremos contar, não só com vocês, mas com todos esses talentos que a nossa universidade importa. Somos frutos da casa. E eu quero lembrar que, estando aqui no hospital hoje, nós temos um slogan que construímos nos 50 anos do hospital, que é o HU da UEL, há 52 anos, construindo a história de muitas vidas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo um pouquinho da nossa história para que outras Martas, outras Andréias e outras Vivian, Marias se tornem pessoas fortes com possibilidade de continuar aquilo que nós construímos. Nós sabemos que nas últimas décadas avanços significativos no gênero têm acontecido, em especial no ambiente de trabalho. Porém, desafios são imensos para nós e tantas outras mulheres que têm se apresentado em cargos de destaque, de gestão, de cargos políticos, cargos de coordenação ou até mesmo de liderança e supervisão que requer, né? Eu estava lendo um livro outro dia, O Desafio de Liderar. Parece simples, mas ele é muito rico porque ele perpassa desde os conflitos interpessoais às necessidades de tomada de decisão, né? E isso envolve muita responsabilidade, eficiência e competência do ente envolvido. Ainda, principalmente em relação a cargos de liderança na nossa universidade, que por muitos anos, cargos como o nosso, foram tomados por homens, né? Então, eu acho que essa questão de gênero, as mulheres evoluíram muito, mas há uma caminhada muito grande dentro desse propósito e nós temos focado sempre, eu falo, no degrau próximo para que a gente possa deixar mais portas abertas para outras pessoas. Então, na UEL em geral, né, o HU e o CCS e a própria universidade, com a vinda das últimas 4 reitoras que nós tivemos, né, eu vi uma nota informativa que vocês fizeram em homenagem às mulheres, trazendo aí em destaque as reitoras, né? Eu achei muito legal, acho que um reconhecimento muito justo e gostaria que vocês trouxessem alguns dados sobre isso, né? O que vocês entendem dessa oportunidade? Por que as mulheres estão procurando e se apresentando para esses espaços, né? Queria começar pela professora Marta e que ela falasse para a gente, né? Quantos % da força de trabalho e qual é essa representatividade da liderança na universidade como um todo? E quando falamos sobre estudantes, né, o que você pensa enquanto reitora nesse exemplo, nesse modelo que nós trazemos hoje para esse grande universo universitário que é a Universidade Estadual de Londrina, enquanto futuras líderes e enquanto também os números da universidade para que os nossos telespectadores possam acompanhar e ter dimensão, porque muitas das pessoas não conhecem a grandeza da universidade, né? E a gente hoje é a maior universidade estadual do estado do Paraná e conhecemos internamente a grandeza e acho, professora Marta, que falamos pouco sobre isso. Então, vou dar a oportunidade para começar por você e depois para a professora Andréia, para que a gente possa falar tanto da universidade quanto do CCS. Eu acho importante o tema e é importante destacar os nossos números, porque a presença da mulher é uma presença conquistada. Conquistada no sentido de referência àquilo que nós temos possibilidade de fazer. Nós somos a maior universidade, a gente pode dizer isso com bastante segurança, porque os serviços que nós prestamos, a estrutura administrativa que nós temos, nos coloca em destaque. Nós somos também a universidade que se destaca na presença de mulheres na reitoria, né? Nós somos a única do estado do Paraná que já teve a oportunidade de ter
a gestão da universidade na mão de mulheres. Tivemos a professora Lígia, né, que inaugurou esse movimento, né, a professora Nádia, a professora Berenice, e agora, né, estou com a responsabilidade de fazer essa gestão. Então, também uma universidade que se destaca nesse sentido. A Vivian comentou um pouco antes, e eu não fiz uma apresentação talvez muito adequada, mas nós temos uma presença também maciça nas coordenações de colegiado, uma presença feminina, né? E aí eu já vou passar alguns números para vocês, mas por que eu acho que isso é importante? Nós temos algumas características nesses espaços de gestão, principalmente a gestão colegiada, que me parece que a mulher tem uma característica diferenciada no tratamento desses espaços. Será que é um ponto mais positivo? Acho que a flexibilidade, a sensibilidade, a capacidade de olhar e perceber que é necessário trabalhar junto, a compreensão de que você dando a mão com outras pessoas, você consegue fazer melhor. Eu tive a experiência da pró-reitoria de graduação antes da reitoria, você lembrou muito bem, né? É um movimento que nós fizemos e fizemos de capilarização desse trabalho. Então, nós estávamos presentes em todos os espaços. A universidade hoje tem 53 cursos de graduação, né, presenciais, e nós temos dois cursos que são à distância vinculada ao AB. Então, nós temos a possibilidade de irradiar essa organização também nesses diferentes espaços. E a pró-reitoria de graduação nos deu essa possibilidade de conhecer a universidade mais proximamente, circulando nesses espaços. E a minha equipe era uma equipe toda feminina, naquele momento, as diretorias estavam com mulheres, e estão hoje, né, também. Então, acho que isso nos dá a capacidade de olhar com atenção o contexto. Eu acho que nós, mulheres, temos essa possibilidade, e nenhum demérito às capacidades e competências masculinas. Né? Não há um demérito e não há uma comparação, há uma identificação da forma de fazer. Sim. Né? Acho que nós somos muito ágeis, resilientes, com capacidade de organização, né? E tenho essa compreensão do nosso fazer. E nós não trabalhamos necessariamente na condição de disputa, mas de parceria. E eu acho que isso faz a diferença também na composição do trabalho de gestão. Atualmente, na gestão direta, nós temos 45 pessoas na reitoria, centros e órgãos. Dessas 45, 24 são mulheres. As minhas 3 pró-reitoras acadêmicas são mulheres. Então, nós temos mulheres ocupando os diferentes espaços da gestão direta. Em relação aos servidores da universidade, e aqui servidores eu estou me referindo à equipe técnica e aos docentes, nós também somos maioria. No caso, nós temos 58% de mulheres na comunidade toda. Então, nós somos maioria também na composição dos espaços de trabalho, né, que compõem essa universidade. No caso dos colegiados de curso, né, que são funções importantíssimas de organização dos nossos espaços acadêmicos, as mulheres também são maioria. Né? Então, são dados importantes, dominantes nesses setores específicos. Na chefia de departamento, nós temos uma composição um pouco diferente, mas as mulheres também estão presentes. E eu acho que isso também passa, esse é um desafio que nós temos que assumir conjuntamente, que é requalificar essas funções, porque há uma cultura institucional, há uma cultura social em que determina-se funções específicas atribuídas ao homem, porque as características seriam mais adequadas, eles têm características que serviriam melhor. Nós estamos demonstrando que não necessariamente. Né? Os direitos de composição, eles são iguais, só que nós temos que entender que nós não somos iguais, nós somos diferentes mesmo. Né? Os direitos, nós somos diferentes, nós temos habilidades diferentes, por isso que essa disposição, me parece, do feminino, que é esse compartilhamento, essa tentativa do trabalho coletivo, que eu acredito muito, você já me acompanhou há algum tempo, eu acho que isso pode fazer a diferença, é essa capacidade de agregar. Né, de fazer, vamos trabalhar junto. As nossas mulheres estão presentes nos cursos de graduação, somos a maioria das nossas estudantes. Então, na graduação, nós temos mais de 50% das nossas estudantes mulheres. Na pós-graduação, mais de 60% são mulheres.
Então, nós temos um acolhimento na instituição que coloca em destaque também a disposição desse coletivo, né, de estar no espaço, de ocupar o espaço, de fazer a diferença nesses espaços. Então, temos uma maioria constituída. E por isso a responsabilidade daquelas, né, que ocupam esses espaços. Porque, como diz a Vivian um pouco antes, nós queremos preparar, a universidade deve ser um espaço de preparação para que essas mulheres também ocupem esses espaços. Né? É possível desafiar e ocupar espaços que até então nós não estávamos lá. Exatamente. E a professora Andréia, o que você tem para a gente do CCS? O que é para você hoje estar à frente do Centro de Ciências da Saúde, que é, né, uma unidade muito importante em relação à grade de cursos de formação de graduação e pós-graduação dentro desse complexo da Universidade Estadual de Londrina? Bom, eu acho que o primeiro desafio não foi ser mulher. O primeiro desafio que a gente teve no CCS, você teve aqui também, é de vir de gestões de homens, onde era tradicionalmente a escolha de todos terem homens na gestão. Então, nós tivemos inúmeros superintendentes, diretores clínicos, como no CCS até 2010, 2012, não me lembro bem, a gestão, além de ser exclusivamente de homens, era exclusivamente de médicos. Então, existia essa diferenciação também. Eu acho que a primeira barreira que nós vencemos não foi o fato de ser mulher, mas sermos de outra área, que você viveu isso também, você, a Beth, sermos de outra área que não éramos médicas, assumindo a liderança de um grupo onde eu tenho, até hoje a maior parte dos meus docentes são docentes médicos. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi, além da gente mostrar que nós podíamos, outros profissionais da saúde, também administrarmos um centro como o CCS, o maior centro em número de docentes da universidade, nós também podíamos ser mulheres. Por que não? Mulheres administrando. Então, começamos com uma gestão ali, mais ou menos em 2010, 2012, de mulheres e não médicas assumindo o CCS. Então, acho que essa foi a primeira vitória. E desde esse momento, a gente tem aí alternado gestões de mulheres com gestões mistas, homens e mulheres. Acho que não tivemos mais gestões só masculinas. E acho que isso vem do ponto de que a mulher tem uma característica complementar. Nós somos complementares. Nós não vamos competir com os homens, nós não vamos competir com os demais cursos da área da saúde. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos integrar. A gestão da mulher, eu acredito que é uma gestão mais empática, com uma característica de ver o lado social, acho que isso é extremamente importante, prestar atenção nos detalhes, a capacidade de ouvir e de se fazer ouvir de uma forma mais amigável. Eu acho que tudo isso vem construindo essa diferença que o CCS tem tido nos últimos anos. E eu acho que essa diferença vem, eu acho que com a minha eleição, com a eleição da professora Kerry, a gente teve uma resposta importante, que é, podemos sim ser eleitas pela grande maioria de médicos que acreditam no nosso trabalho e que antes dominavam e hoje veem que a gente pode fazer igual, a gente pode trabalhar junto e podemos ser mulheres lidando com problemas de forma objetiva, que eram características muito tidas como de homens, né? Ah, a mulher o homem é objetivo, ele vai lá e resolve, a mulher também pode fazer isso. Temos características diferentes, mas temos pontos em comum de gestão que podem ser totalmente trabalhados e aperfeiçoados. E objetividade é uma coisa que eu vejo que os homens acham que é uma exclusividade às vezes dele. A mulher pode ser objetiva, a mulher pode fazer uma gestão bastante centrada e principalmente a mulher pode fazer uma gestão social importante do seu espaço. O CCS, trazendo alguns dados para vocês, nós somos um grande centro, em torno de 2.500 alunos, Marta. Desses, em torno de 1.600 são alunos de graduação dos nossos 6 cursos de graduação, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia. É o maior centro da universidade? É o maior mesmo? centro em número de docentes, é o nosso maior centro. E é o segundo maior centro em número de alunos. Ele perde para o CESA, que tem, né, as ciências sociais, o direito, economia, administração, mais expressivo. em número mais expressivo de alunos. No entanto, nós somos 2 períodos de funcionamento e eles são 3, tá? Então, isso é um dado importante. Mas em número de docentes, somos o maior centro. Outra coisa importante, somos 6 cursos de graduação, faltou odontologia aí, farmácia, odontologia, são cursos importantes. Desses cursos, 5 estão diretamente aqui nesse complexo HU-CCS e o 6º curso, o curso de odontologia no campus da UEL.
ou no centro ainda, que ainda temos uma unidade de clínica odontológica universitária no centro. Somos 11 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado, somos 55 cursos de residência. Foi um outro momento, eu acho que partiu também uma diferenciação e acho que somos pioneiras, onde na década de 90, final da década de 90, surge a primeira residência em fisioterapia do Brasil, nasceu aqui, eu acho que é um dado extremamente importante, criada por mulheres. E a gente vem superando essas barreiras, né? Fazendo diferente. Por exemplo, a Marta falou em torno de 60% dos estudantes são alunos. Aqui no CCS não, Marta. Aqui é a maioria. 75% dos nossos graduandos, dos 1.600, são mulheres. E esse número bate com a pós-graduação. 75% das nossas pós-graduandas, estricto sensu, mestrado e doutorado, são mulheres. Bom, talvez porque o cuidar da saúde não médico, né, das demais profissionais, das demais profissões de saúde, elas estão muito interligadas com a mulher. Com essa capacidade da mulher de cuidar, de organizar, de tratar dos seus. Chefes de departamento, que são atividades muito administrativas, elas são dominadas pelos homens ainda, 60%. Não posso reclamar, são extremamente competentes, temos tido uma parceria extremamente boa. Existe, eu vejo, uma mudança no homem enxergar a mulher também como gestora. Pouquíssimos problemas eu tive nesse ponto. No entanto, os colegiados de curso, nós temos aí quase 70% por mulheres. E o colegiado, ele tem essa diferença, Marta. Enquanto se fala muito da gestão dos departamentos, é muito administrativa, lidar com o professor, o colegiado vai lidar muito com o aluno. E essa empatia da mulher em ouvir o aluno, acolher o aluno, a forma de acolhimento da mulher é diferente. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente fala de colegiado de curso e aluno. Então, acho que realmente aqui a gente se destaca muito. Servidores. A maior parte das nossas servidoras, docentes, daí eu não faço a diferenciação, servidores, somos todos nós, somos servidores da população do Estado, 60% são mulheres. Então, também tem a maior parte das nossas funcionárias e docentes como sendo mulheres. Bom, frente a tudo isso, o que a gente pode dizer? Que o CCS ele vem quebrando alguns paradigmas, começando na gestão de centro, nas gestões de departamento, e nessa mudança, na minha época, era muito mais comum a gente ter muitos homens nessas profissões de saúde, e hoje não. Hoje a gente tem essa grande maioria, 75%, e tem feito diferença, eu acho que chegam aqui, né? Essas mulheres estão atuando todas aqui dentro do hospital universitário e a gente tem aí colaborado com a saúde do estado, com o hospital, com a assistência prestada pelo hospital universitário e com os níveis de educação de excelência que é o E-Conquista. Então, estamos orgulhosos, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que ouvindo a professora Marta e a professora Andréia dizendo dessa experiência e dessa grande representatividade que somos. Eu acho que a professora Andréia colocou em relação à quebra de paradigma, né? Eu acho que quando a gente coloca a universidade com 4 reitores, quando a gente coloca essa mudança de status quo no próprio CCS, quando a gente olha para o HU, né, nos últimos 10 anos, fui diretora de enfermagem, fui superintendente, estou aqui de novo, são muitos paradigmas quebrados, muitos enfrentamentos e eu quero ir além, né? Às vezes eu falo, você é feminista. O que é ser feminista e o que é falar de gênero? Eu não sou feminista. Eu acho que nós, como mulheres, né, nós temos competências e atribuições que a gente tem buscado na mesma proporção que o gênero masculino, no sentido de desenvolver uma propriedade intelectual que nos dê condição de entendimento, de busca de um cargo, de uma oportunidade nova, de um posicionamento numa gestão de conflito ou na construção de um projeto, seja ele pequeno, menor ou de grande porte, né? E eu acho que o nosso currículo aqui também nos diferencia, o fato de nós termos buscado essas oportunidades. E eu senti um pouco dessa falta na fala de vocês duas. Eu vou fazer uma réplica. Vocês acham que o conhecimento, além do gênero, fez a diferença também na oportunidade? Porque eu acho que, para mim, os desafios são maiores, nós somos provadas mais ainda, mesmo que conquistamos grandes espaços, o conhecimento ele nos credencia, né, numa janela que se abre de oportunidade.
né? E eu acho que o fato de hoje, indo de encontro ao número de vocês, o Hospital Universitário não é diferente. Nós somos em 3.000 pessoas compondo essa comunidade interna, então é muita gente e a Andréia domina e eu acho que traz o diagnóstico pra gente. Nós cuidamos muito das pessoas. Fisioterapia, enfermagem, que é uma área de maior volume de pessoas aqui, ela historicamente foi dominada pelas mulheres, né? Na minha área, que é a enfermagem, Florence Nightingale começou lá cuidando na Guerra da Crimeia, né? Levando o seu cuidado mesmo, até com que a ciência viesse e tornasse a nossa profissão isso que é hoje. Então, eu acho que a partir do momento que a gente ocupa o espaço através de um cuidado qualificado e de um conhecimento baseado em evidência científica que nos traz credenciamento e habilidade, esse momento a gente se credencia a maior, como mulher, como profissional e como uma oportunidade de fazer uma gestão competente. Vocês acreditam nisso? Professora Marta, vamos começar por você. Eu acredito que tem alguns critérios fundamentais para a constituição do nosso fazer profissional. Eu acho que o conhecimento é fundamental. Conhecer o espaço, ter conhecimento técnico, ter conhecimento científico, ter conhecimento metodológico é fundamental, porque te dá condição de olhar o mundo de uma forma mais organizada, sistemática e com capacidade de intervenção, uma intervenção mais efetiva. Sim. Além do conhecimento, isso me parece que é um aspecto que precisa estar presente nessa construção profissional, a disposição, né? Porque você tem que conhecer, mas tem que ter disposição para compreender aquilo que você está se propondo a fazer, para fazer de forma competente, né? Além dessa disposição, me parece também que é fundamental o compromisso, porque esse é um aspecto que deveria orientar qualquer busca e ascensão profissional, em qualquer espaço. Sim. Na minha história, eu comecei sendo professora da educação infantil. Eu sou professora desde 1990, então já sou velhinha, né? Então eu já tenho uma história construída, então já comecei a ser professora, vocês ainda estavam estudando. Eu já estava professora da educação básica. Então essa construção do conhecimento, ela é fundamental, mas que conhecimento é esse? Nós vemos, né, historicamente, vemos nas nossas relações muitas pessoas que têm um domínio técnico de conhecimento fantástico. Mas para o exercício de função, de gestão, de articulação de pessoas, você precisa ter, além deste conhecimento, disposição para entender as características daquele espaço. O que é necessário fazer para que aquilo alcance o objetivo para que está destinado. Segura aí, professora Marta, nós vamos falar isso no final do nosso podcast, para que a gente possa estimular aquelas alunas que estão nos assistindo hoje a se tornarem reitoras de universidade, diretoras de centro, diretoras de hospital. E você, professora Andréia? Você atribui o conhecimento e assim a essas habilidades sociais que a professora Marta acaba de colocar, eu vou nominá-las de habilidades sociais, que é a transição entre você conseguir trazer para a sua prática aquilo que realmente o conhecimento te deu, que é fazer com que as pessoas se engajem no seu propósito e no seu projeto, seja ele de vida, seu projeto administrativo ou mesmo organizacional para o cargo e para as empresas que a gente trabalha. Bom, eu tenho um período de trabalho, cerca de 10 anos antes da universidade, né? Eu saí da universidade, sempre quis voltar, sempre quis trabalhar aqui, mas trabalhei 10 anos fora, em universidade particular, em laboratórios da cidade. E eu vejo que o meu diferencial sempre foi a capacitação. Então essa parte, até eu entrar na universidade, daí entrar na universidade, a Marta sabe, nós nivelamos a entrada, no mínimo que eu tenho que ter na universidade. Eu entrei em 2006, doutorado. Então a capacidade técnica, ela é extremamente importante, mas eu vou para o que a Marta falou, que eu acho fundamental. Capacidade técnica, hoje a gente tem demais. As pessoas, só começar aqui, 75% das mulheres, elas estão na pós-graduação, tá? Uma grande parte dos homens também está, mas a grande maioria são mulheres. Em compensação, nas grandes corporações, os homens ainda têm os cargos de chefia.
Então, seria só a capacidade técnica? Não. Eu acho que essa parte da mulher, eu acho que a mulher tem muito isso. Ela não foca só em processos, ela foca em pessoas. Isso é o grande diferencial. Então, eu acho que estar em gestão hoje, a capacidade técnica te ajuda a estar lá. Talvez... Credencia. Te credencia, mas não te... Sucesso. Não é. Pois é, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que chegam em determinados cargos simplesmente porque elas foram indicadas, elas não conquistaram aquela posição. O que eu acredito que é conquistar a posição? É você ter o credenciamento técnico, mas você ter o histórico de ações que você fez para chegar até ali. Então, o que foi te credenciando além da capacidade técnica? A tua capacidade de articulação, o teu compromisso, a tua força de trabalho, a tua vontade de fazer diferente, a tua disposição, né, Marta? É extremamente importante isso. A gente não tem isso, Vivian. A gente tem muita capacidade técnica, pouca inteligência emocional e pouca disposição em fazer diferente. Gente, tá muito rico isso aqui, né? Faz a anotação aí, ó. E além da graduação e da pós-graduação, então, eu vou retomar e vou dizer como é importante a gente procurar apoio nas outras áreas. Seja na psicologia, seja na própria pedagogia, né? Que traz essa parte didática e estratégia. Eu falo que quando a gente é tarefeira, eu sempre brinco, olha, precisamos de formigas operárias e de mentes pensantes. Porque nem todo mundo que pensa e constrói um projeto consegue executar. Então, eu acho que cada um tem que buscar dentro da sua condição de graduação, de pós-graduação, o desenvolvimento dessas habilidades que são tão importantes quanto para que nós possamos nos credenciar, porque os enfrentamentos são muitos, as adversidades nos pressionam diariamente, né? Então eu queria fechar esse bloco iniciando o outro bloco, que é o bloco 2, e que traz um dado muito importante para a gente, que foi publicado no início desse mês, com esse Herbori, com dados de 2002 a 22, e olha que interessante, gente, ele aponta que a participação de mulheres na ciência como autoras de publicações científicas cresceu 29% nos últimos 20 anos no país, deixando o Brasil na terceira posição em uma lista de 18 países. E a União Europeia, a participação feminina de 18 a 22, e isso vai de encontro com o que a professora Marta falou no início das nossas publicações, supera 60% em áreas como enfermagem, farmácia, toxicologia e farmacêutica 62%, psicologia 61%. Diante desse cenário, gostaria que vocês falassem das jornadas até chegarem no cargo ocupado, da produção científica de vocês, enquanto professoras, doutoras, pesquisadoras que são, né? Vamos começar agora com a professora Andréia, depois a gente passa para a nossa magnífica reitora. Bom, minha jornada começou ali em 96 com a minha formatura na UEL. Fui para um laboratório particular, mas sempre tive a vontade de ser docente. Eu venho de uma família de professores, minha mãe era professora, meus tios são professores da universidade. E depois logo fui trabalhar numa universidade particular fora de Londrina. Quebrei um paradigma, porque naquela época, ali no início dos anos 2000, uma mulher pegar o carro todo dia dirigindo 300 quilômetros para ir, para voltar, dirigir à noite, essas coisas na minha família eram, né? Meu Deus, que absurdo! Mas enfim, fui lá, enfrentei isso e passei 5 anos assim numa universidade particular, viajando toda semana 600 quilômetros para ir e voltar da aula. Depois disso, apareceu a criação do mestrado, Marta, em patologia experimental, que era o meu sonho, fazer mestrado aqui na universidade. Eu queria muito, mas não tinha, só tinha microbiologia. Surgiu patologia experimental, comecei em 2002 como aluna especial, 2003 fiz meu mestrado, 2003, 2004, 2005 entrei no doutorado aqui, que foi outra quebra de paradigma. Vivian, não sei se você lembra disso, mas na época era o único programa do CCS, era um programa do CCS em Ciências da Saúde, então para quem não ia para a área de saúde pública, fazia Ciências da Saúde, mas não era aberto para os demais profissionais da saúde, não sei se você lembra isso, era aberto só para médica. Eu já tinha essa informação, mas eu havia esquecido. Era só para médico, então era grande maioria homens médicos que faziam o programa daqui. Então a primeira turma de mulher entrou com mulheres de outros
de outros cursos. Depois eu cheguei, fiz o meu doutorado, terminei em 2 anos esse doutorado, porque ia abrir concurso público na UEL e eu tinha que estar pronta. Me lembro muito bem que eu defendi 17 de abril, com 2 anos, com uma bebê de 1 ano e meio que eu fiz durante o doutorado, e defendi 17 de abril, 2 de maio eu estava entregando meus documentos para concorrer a uma vaga aqui na universidade. Entrei em 2006 como temporária, 2009 concurso público, e de 2009 para cá eu tenho trilhado alguns passos. Primeiro cargo de gestão que eu assumi, e aí eu preciso dizer que a gestão veio secundariamente às minhas habilidades. Eu acho que a minha maior habilidade não é ser gestora, a minha maior habilidade é ser pesquisadora. Sou docente, mas o meu grande amor sempre foi fazer pesquisa científica, sempre, desde que eu entrei aqui, comecei nisso daí. Então, mas apareceu a coordenação de residência. Logo que a residência em farmácia, né, em análises clínicas surgiu, fui ser coordenadora de residência. Entrei no programa de pós-graduação em patologia experimental como orientadora do corpo permanente logo depois. Segui um caminho, fui daí para a parte de gestão, ficando como coordenadora do laboratório, carregada de seção do laboratório de imunologia aqui do HU, fiquei muitos anos, junto com isso, tocando as pesquisas. 2016 entrei como chefe de departamento, fiquei de 16 a 2020 como chefe de departamento, mas sempre com a minha grande aptidão na área de pesquisa, formando grupo de pesquisa, conversando, fazendo essa articulação entre pessoas diferentes para a gente implantar um grupo de pesquisa na minha área, que é imunogenética. Bom, 2020 veio o desafio da pandemia, e daí eu já não era mais chefe de departamento, acabou 15 de março, a pandemia começou dia 18, daí a gente teve aquele boom aqui no HU, e daí eu voltei como encarregada do setor de imunologia. Então era eu na imunologia, minha parceira docente, a Elaine, na diagnóstico molecular. E nesse momento, acho que foi um momento muito importante de você resgatar um pouco daquilo que você foi fazendo nesses anos todos, porque daí foi quando a gente conseguiu implantar. Quando eu trabalhei no laboratório lá fora. Exatamente, as pesquisas que desenvolvemos, que foi aquela grande articulação para montar o teste do Covid aqui no Hospital Universitário. Então foi usando equipamentos de pesquisa, foi fazendo parcerias fora, foi ligando para parceira da Bahia, conversando com parceira da Unicentro, vamos montar isso daqui, e montamos, e foi o único, né, Vivian? Foi pioneiro. 2021, então a gente estava bem estruturado aqui no Hospital Universitário, continuamos, né, Vivian? Continuamos sendo o único laboratório público do estado a fazer teste de Covid, fazemos inclusive para doadores de todos os dias, isso não existe. Ele fechou essa parte e o laboratório manda para cá. Continua credenciado. E nós continuamos credenciados. 2021 assumi a coordenação da pós-graduação, continuei no laboratório com as minhas pesquisas, e em 2022 fui me aventurar na direção de centro, que eu não tinha me metido nisso ainda, não sabia exatamente como era. Então eu acho que foram degrauzinhos, né? Que a gente vai subindo aos poucos, sobe 2, desce 1, sobe 3, desce 2, e a gente vai indo e vai construindo isso aí. Então eu tenho bastante orgulho da minha trajetória, porque eu acho que foi uma trajetória que ela vem sendo construída aos pouquinhos, né? E para chegar onde estou. Não que eu esteja, a minha posição seja muito diferente, porque isso é uma coisa que a gente quer pensar. Desde que eu entrei, pensei muito nisso. Eu estou 4 anos na gestão. E já publicou bastante, né? Publiquei bastante, graças aqui, ó, a Deus. Você está aqui, ó, contribuindo com esse percentual de pesquisa. Percentual aqui de forma bastante significativa, já teve muitos orientandos, né? Já foi co-orientadora. Então a professora Andréia tem um currículo muito importante, e eu fiz questão de falar do credenciamento, porque além dessa habilidade técnica, o papel do Centro de Ciência da Saúde, ele se confunde muito com a dinâmica do Hospital Universitário na busca do pioneirismo, né? Tanto das publicações que trazem a implementação da inovação e da ciência nos processos assistenciais. Professora Marta, fala um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né, que te credenciou aí nessa área da educação para estar hoje aí conduzindo o nosso gigante da Universidade Estadual de Londrina. Pois é, a minha experiência, ela é um pouco diferente da experiência de vocês que têm este percurso na área da saúde, porque afinal de contas eu sou da educação. E
O foco também foi um pouco diferente, Andréia, porque você tem uma identificação muito próxima com a pesquisa. A minha identificação maior é com a docência, é com o ensino. Eu acho que por conta também da minha experiência. Vocês são mais jovens do que eu tenho 51 anos, né, mas eu estou na função professora desde 1990. Então, a minha experiência, eu sou muito grata a ela, porque ter experimentado diferentes espaços te dá uma condição de análise também das condições que você precisa desenvolver para desenvolver as funções que os espaços que você ocupa. Eu chego na universidade, sou professora de educação básica, eu chego na universidade em 98. Em 98 como temporária, né? Então eu já estava concursada no estado e venho para a universidade como temporária. Eu também fiz a experiência como temporária. E eu já trabalhei na gestão antes de entrar na universidade. A minha formação, para aqueles que são novinhos e que querem conhecer um pouco de história da educação, ainda tinha registro pelo Ministério da Educação e Cultura, à época, que ainda era assim, né? Aquela carteirinha do MEC, em que você se habilitava como orientador educacional. Eu fui orientadora educacional, né? Então eu tenho uma carteirinha, a sua mãe, então. Eu tenho uma carteirinha do MEC de orientadora educacional, além das disciplinas que eu trabalhava na formação de professores ainda na educação básica. Quando eu chego na universidade, em 98, como temporária, eu trabalho em diferentes áreas, principalmente na licenciatura. E em 2002, eu vou para o concurso público. Então, eu estou na universidade desde 98 e em 2002 eu me efetivo. E aí eu deixo a experiência no estado e fico exclusivamente na universidade. E aqui eu vou desenvolvendo uma relação um pouco diferente com o trabalho, né, e com a possibilidade de formação profissional, porque nessa época era possível fazer o concurso público sem o doutorado, diferente de vocês, né, que tiveram uma outra condição de formação e de entrada. Então eu vou terminar o meu doutorado, fiz o meu mestrado na Unicamp, né, tive a oportunidade, já estava professora, estava durante o percurso do mestrado, termino o meu mestrado na Unicamp em 2005, mas eu vou fazer o doutorado 10 anos depois praticamente. Então eu me dediquei nesse período à gestão dos espaços, além da sala de aula, projetos de pesquisa, mas eu me dedicava ao projeto de ensino, para qualificar o trabalho de formação dos estudantes que estavam em sala. Então, eu fiz o meu mestrado na Unicamp, termino o meu mestrado, vou para vice-coordenação de colegiado, coordenação de colegiado e vou experimentando essas atividades, a carreira administrativa, na gestão dos cursos, na gestão do meu curso em particular, que é o curso de pedagogia. E aí eu vou experimentar também na pró-reitoria de graduação o espaço da diretoria acadêmica de apoio. Então, assumi também já nessa fase a diretoria que pensava os cursos de graduação da universidade toda. Então, também num espaço de gestão acadêmica. E aí eu vou para o doutorado. Fui para a UERJ, né, um programa de excelência, nota 7, foi fantástica a experiência. Fiquei no Rio de Janeiro 2 anos para fazer as disciplinas, depois eu volto. Neste espaço eu consegui estabelecer algumas redes, que é essa que você já foi construindo desde o mestrado, eu faço isso no doutorado. Então, uma rede nacional, uma rede internacional, então a pesquisa ela aflora. Estabelecendo conexão com outras áreas, outras experiências. Exato. E quando eu volto, né, eu encerro o meu doutorado, consegui a defesa em 2015, retorno para as atividades da universidade, fiquei 2 anos fora, mas eu já voltei a trabalhar antes de terminar o doutorado, voltei às atividades antes de terminar o doutorado. Terminei o meu doutorado, continuei com as minhas atividades de pesquisa, de ensino, algumas atividades de extensão, né, vinculadas aos programas e projetos, e aí eu sou chamada em 2018 para assumir a pró-reitoria de graduação, né? E experimentei a pró-reitoria de graduação no momento que para todos nós foi muito difícil e que vocês tiveram protagonismo, né? Então o CCS-HU teve um protagonismo na região, um protagonismo no estado, que foi assim definidor, né, da competência que vocês tiveram na condução do período de pandemia, né, no abrigo, no acolhimento, na orientação, na produção de metodologia, de pesquisa e de exames. Então vocês fizeram isso. Nós fizemos o acompanhamento na graduação.
Então foi um grande desafio, porque nós tivemos que construir uma forma diferente de fazer de ensinar, o ensino. Né? Então, esse protagonismo, acredito que também a Universidade Estadual de Londrina construiu com a parceria dos seus professores, porque eles tiveram que se reinventar em um tempo curtíssimo e tivemos que produzir uma forma de fazer, inclusive na área de vocês, que foi o maior desafio, a área da saúde, não só a área da saúde, mas isso se colocou em evidência, né? Porque as nossas atividades práticas tiveram que ser reinventadas, tivemos que recompor a forma de fazer para dar condição de uma formação competente dos nossos estudantes, mesmo estando, né, em suspensão presencial. Nós não estávamos aqui, mas continuamos a fazer. Foi muito difícil. E aí o meu agradecimento imenso a toda a equipe que participou disso. Os professores que se dedicaram a pensar esse fazer diferenciado, aos estudantes que também tiveram que reaprender esta forma, e a equipe técnica que pensou essas alternativas, porque nós tivemos muito medo no processo, foi tudo muito difícil, e vocês enfrentaram isso de forma muito mais intensa, porque vocês estavam à frente do processo, e nós estávamos respaldados por vocês, porque vocês estavam orientando a forma de fazer, e nós estávamos tentando pensar aquilo pedagogicamente. Como ocupar os espaços. E em universos diferentes, né? Porque a senhora bem colocou que são 53 cursos de graduação, cada um com uma característica, com uma grade curricular diferente, né? Com um número de anos de propósito para finalizar. Então eu acho assim, a saúde ela ficou mais pressionada, mas para a universidade como um todo foi um divisor de águas muito importante esse 18 a 22, né? Nós reaprendemos a ter uma velocidade de resolução de problema e de virada de chave, né? Eu acho que a tecnologia veio de forma muito forte, né? Haja vista aqui, ó, nós estamos hoje aqui num podcast, né? Que ele muito foi fruto do que a gente começou a ter a obrigatoriedade de se conectarmos através da tecnologia com o maior número de pessoas possíveis, né? E só para fechar, eu acho que nessa compreensão, né, que foi a nossa experiência durante a pandemia de 18 a 22, e agora eu respondendo pela universidade, porque acho que isso também habilitou, né? A experiência que nós construímos nesse período nos colocou em conexão com a comunidade. Essa conexão também permitiu, né, que a comunidade entendesse que o projeto que nós estávamos assumindo era um projeto que poderia ser abrigado, né, e acho que isso também nos habilitou para a gestão. Então, a minha experiência na Universidade Estadual de Londrina, boa parte dela foi construída nesses diferentes espaços de gestão acadêmica, gestão administrativo-acadêmica. Gente, esse podcast HU com você, esse tempo de hoje, ele vai ser pequeno para a riqueza de informação que essas duas mulheres sensacionais trazem pra gente, a nível de vida, de experiência, de construção acadêmica, de experiência administrativa, né? E coletiva dentro da própria universidade. Nós três aqui ocupamos posições de destaque, né? Participamos dessa construção, trazemos a nossa experiência, mas eu acho importante a gente trazer também um pouco das dificuldades, porque, como dizem os simples, nem tudo são flores. Temos Temos muitas dificuldades, né? Eu acho que a gente se supera na criatividade, na criação de novas oportunidades. Eu falava no início na questão da resiliência, que eu acho que quem ocupa um cargo de gestão pública hoje, relacionada à administração gerencial de um ente da complexidade da Universidade Estadual de Londrina, nos seus diversos postos, precisa ser muito resiliente, né? E eu acho que eu atribuo isso muito à questão do gênero feminino, a resiliência do recomeçar, de se oportunizar na dificuldade do não, porque os não se apresentam, né? Assim, né? Eu li aqui um dado do IBGE que eu trouxe para vocês, para dividir com os nossos telespectadores, que falam ainda, né, que nós somos minoria em posições de poder. Mostram que apenas 39,3% dos cargos gerenciais no país são ocupados por mulheres. Olha que interessante. Isso destoa um pouco da nossa universidade. Posso dizer que nós temos destaque nesse posicionamento, né? As mulheres são, na maioria, nas gerências e coordenações das áreas de educação
Então, isso vem de encontro com o objeto do nosso trabalho, 69%. Então, isso, né, é compatível com os nossos dados. Saúde humana e serviços sociais, 70%, que é o dado que a professora Andréia traz para a gente dos cursos do Centro de Ciências da Saúde. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas conquistas que nós temos aqui, que vai de encontro com esse dado do IBGE, e ao mesmo tempo já vamos emendar na fala de vocês a questão dos desafios do cargo. Então, quando a gente falou um pouquinho sobre gênero, né, o que o gênero está atrelado à habilidade que a gente desenvolveu, vocês já demonstraram na fala a riqueza do percurso. Vocês não chegaram aí à toa, vocês não foram colocadas, né? Eu posso me incluir nesse vocês, eu vou falar nós nos credenciamos para estarmos aqui, nós nos apresentamos para o desafio. Muitos fogem, nós estamos aqui fazendo a diferença, né? Nos tornando mulheres mais fortes, mulheres combatentes e mulheres de força mesmo, de punho de ferro, como dizia Margaret Thatcher, para que a gente possa construir aí um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que precisam do nosso trabalho. Então eu queria que vocês colocassem um pouco desse desafio naquilo que para vocês a gente poderia classificar como oportunidade e dificuldade. Né? O que vocês acham que a gente já pode aí, partindo para um bloco final, deixar para as pessoas? Né? O que facilita essa oportunidade? E nessa dificuldade e fragilidade, o que vocês têm feito para enfrentar e trazer um cotidiano um pouco mais leve para que vocês não percam a força e a esperança no fazer a diferença na vida de todas essas pessoas que precisam do nosso trabalho? Professora Marta. Penso que o grande desafio e a grande dificuldade é manter a temperança e a capacidade de discernimento, porque nós temos que respirar fundo todos os dias, porque conquistar esse espaço, e eu não estou falando necessariamente do processo eleitoral que nos colocou, né, porque nós fomos, né, eleitas para as funções que estamos ocupando, né? Mas a capacidade também de lidar com uma cultura institucional que é ainda bastante arraigada no princípio de que algumas funções não poderiam ser ocupadas por mulheres. Por que eu digo isso? Porque existe uma relação cultural que ainda está naturalizada e a gente percebe isso nos comentários, nas formas de agir, no silenciamento ou no não espaço de fala, né, que em alguns espaços ainda se apresenta. E a capacidade que nós temos que ter, e por isso que eu acho que esse é um grande desafio, de buscar este espaço de uma forma equilibrada, com discernimento e com urbanidade, que é aquilo que o nosso estatuto exige. Né? Com a capacidade de mantermos a busca desse espaço em alguns momentos, e aí eu tenho que ser solidária a todas as mulheres que fazem uso desse recurso, e eu estou também neste mesmo movimento, temos que aumentar um pouco o tom, né? Temos que aumentar um pouco o tom para que este tom seja ouvido e respeitado. Eu acho que isso ainda é um desafio. Acho que estamos caminhando muito e a universidade ela tem um espaço que é um espaço um pouco diferenciado. Nós somos pessoas que supostamente temos a capacidade da ilustração, do conhecimento e do discernimento. Não necessariamente isso se aplica nas relações que são estabelecidas. E, portanto, a nossa capacidade, estando na gestão, de fazer este movimento. Então, me parece, Vivian, que este ainda permanece como sendo um grande desafio, né? Um grande desafio, que é ocupar efetivamente o espaço e se fazer reconhecer na ocupação desse espaço, garantindo todos esses meandros que são obrigatórios nos processos de relação, que nem sempre é fácil. Né, porque isso é muito exigente para o ser humano, né, fazer esse trabalho. Acho que esse é um grande desafio. E nessa lógica, conseguir articular as pessoas para que estejam juntos na produção de um projeto.
E aí eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que nós estamos assumindo um projeto de universidade e de HU que é conjunto, né? Nós temos muitos desafios, desafios de orçamento, desafios de pessoal, nós temos desafio da nossa estrutura, que é uma estrutura envelhecida. Nós somos uma instituição de 53 anos. Prédio de 70 anos. Exatamente. Então, nós temos muitos desafios e que são desafios que extrapolam a nossa gestão. E aí eu acho que é um outro desafio importante que nós assumimos como gestoras. Assumir de fato e coletivamente um projeto de instituição. Porque nós estamos garantindo que se pense a instituição para além das nossas gestões. Para além da minha gestão, para além da sua gestão, da sua gestão. Porque nós atendemos a população e é nesta população, nesse serviço que nós prestamos, ou no serviço na área da saúde ou da formação profissional que fazemos em todos os cursos, que nós temos que pensar. Aquela ideia de que o gestor precisa pensar o espaço que ele ocupa, mas pensando a instituição para além do seu tempo, é isso que nós estamos fazendo. Todas essas mudanças que você tem provocado aqui no nosso hospital universitário, inclusive de reestruturação física, é para melhor atender a população, né? Para dar um atendimento, né? Exatamente, humanitário, né? De abrigo, de acolhimento, de ambiência. Isso a gente tem que fazer em todo o espaço da instituição. Então nós temos nesse aspecto, acho que o grande desafio é fazer acontecer o nosso projeto. E a mulher faz diferença nisso, né, professora Marta? Não faz? Nesse cuidado, assim, mitigado? Eu vejo a professora Andréia cuidando do jardim, na cor da parede, eu vejo a universidade buscando esse recurso também, o nosso próprio movimento. E eu acho que nessa questão em específico, esse cuidado pormenorizado, ele traz na essência feminina, né, esse conceito? Eu penso que sim, e só que nós temos um desafio atrelado a isso, né? Eu não sei se vocês sentem isso, acredito que sim. O fato de nós estabelecermos um projeto de alteração do espaço, da ambiência, com o maior cuidado, com a jardinagem, com a estrutura, com a recepção que nós fazemos aos nossos usuários. Isso está atrelado também a uma competência de perceber que isso é uma ação necessária para o conjunto do projeto que você tem. E é também um exercício de romper uma cultura que me aborrece muito, e eu já ouvi isso muitas vezes, e eu rebati todas as vezes que ouvi, né? Numa situação de, a universidade está ficando mais bonita porque é uma mulher que está tomando conta. Ok, nós estamos fazendo isso, mas isso é uma pontinha do processo de competência e de alteração de processos que nós estamos fazendo. Porque senão, e eu ouvi isso de um homem, obviamente. Né? E quando eu digo obviamente, porque é uma cultura constituída, né? É uma cultura, e está tudo bem, a gente está trabalhando na recomposição de culturas, né? Falei, tudo bem, é isso também, mas você entende o que é isso no processo de mudança institucional e de compromisso do fazer diferente as funções que nós precisamos fazer? Porque nós estamos fazendo revisão, por exemplo, dos registros acadêmicos da universidade, que não foram mexidos durante 20 anos e que atrapalham o fazer pedagógico dos pesquisadores e dos professores, que vão lá para o registro e têm dificuldade. Então, eu tenho que melhorar a condição de trabalho do meu pesquisador, do meu professor, eu tenho que melhorar a condição de acesso à informação do meu estudante, que também, e nós estamos fazendo isso, a nossa gestão está fazendo isso. E que é um outro perfil, exatamente, uma outra era, né? Uma outra condição. Nós estamos pensando na economia do nosso orçamento para poder reinvestir na educação. Isso é questão estrutural. Nós estamos mudando a iluminação para que seja mais seguro para as mulheres e para os homens que circulam na instituição, mas que economiza energia, a minha conta, sem perder a eficiência, e eu vou conseguir reinvestir na atividade fim da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Eu estou mexendo na estrutura de abastecimento da água de 53 anos, que não tinha sido mexida ainda, para economizar, para ser eficiente para o meio ambiente. Nós estamos atrelados aos ODS, sustentabilidade. Nós estamos buscando fonte de energia renovável, energia fotovoltaica. Então, nós estamos trabalhando numa perspectiva de melhoria estrutural que vai afetar diretamente, e essa é a nossa obrigação como gestores,
né? Na condição de trabalho dos nossos pesquisadores, dos nossos professores e na condição de desenvolvimento profissional dos nossos estudantes. Isso é gestão. Isso é uma gestão articulada, uma gestão que tem sensibilidade com o contexto, mas que tem compreensão das questões que precisam ser discutidas efetivamente. No próximo podcast, professora Marta, falaremos só dos desafios da gestão. Agora nós vamos passar para a professora Andréia. Eu falo demais, gente, o papo está muito bom, nós já falamos praticamente 1 hora. Agora a professora Andréia vai falar para a gente dessas fragilidades, desses desafios e oportunidades que ela traz para a gente aí, já num primeiro momento. E eu queria que você também colocasse um pouquinho aqui, dentro dessas fragilidades e potencialidades, oportunidades, a questão do ser mulher, que a gente ainda, né, não valorizamos na nossa fala aqui. Porque nós temos que estar elegantes, nós temos que cuidar das nossas casas, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos entes amigos mais pertos, nós temos que ter um convívio na sociedade civil organizada, nós temos que estar bonita. Não é? Cada um no seu, a gente tem que transparecer um autocuidado importante para que a gente possa cuidar da vida das pessoas, dos nossos alunos, dos nossos subordinados. E eu senti falta um pouco da gente falar isso, mas isso é uma peça fundamental, porque a sociedade também cobra esse posicionamento da mulher, né? E eu acho que são várias frentes que reproduzem essa liderança e esse posicionamento que a gente tem ocupado. Eu falo que a mulher ela tem uma cobrança coletiva do individual para o propósito do seu trabalho, né? Então, a professora Marta, nós vamos anotar, tá? Vai ficar devendo pra gente toda essa envergadura administrativa que a universidade tem trazido pra gente, tá? Sem querer te cortar, mas dizer que é sensacional essa pitada que você traz pra gente das preocupações, porque é aquilo que não transparece. É igual você olhar uma cenoura, às vezes ela só tem um cabo, mas dentro, debaixo da terra, ela tem muitas coisas que estão acontecendo e que quem está de fora não enxerga, que é o que dá a sustentabilidade para a entrega da nossa universidade. Então já fica aqui o convite para um próximo podcast para a gente falar realmente da necessidade de infraestrutura e dos desafios da gestão na Universidade Estadual de Londrina. Professora Andréia, agora é com você. Vou pegar o gancho da tua fala. Você falou como enfrentar, né, na sua apresentação, como enfrentar os desafios da liderança feminina. Eu anotei aqui, como enfrentar a pergunta. E eu acho que a primeira resposta que a gente tem que colocar, que vem muito de encontro com o início da sua resposta, que foi o seguinte: colocar limites. Colocar limites até onde o outro pode falar sobre mim, agir e reagir sobre o que eu falo, o que eu penso, o meu trabalho. Como assim, impor limites? Antes de vir para cá, a gente estava conversando com a minha secretária, eu falei: Neuza, como é que a gente... quais são as potencialidades que você vê aqui? A gente começou a conversar e ela falou assim: André, acho que a gente não viveu o machismo aqui, né? Aqui na gestão. Daí ela falou: não, teve aquele professor... Ah, teve aquele pró-reitor? Não, mas teve aquele... Falei, é verdade. E essa forma de desqualificar o trabalho feminino começa no te calar numa reunião, não olhar mais para você numa reunião. Isso eu tenho observado muito. Se você discorda, não olha mais para você. Outra coisa muito importante, eu estive numa reunião com uma determinada pessoa com um cargo importante, ela me falou assim: eu tenho uma mulher como você em casa. Tinha falado um monte de coisas importantes, eu tenho uma mulher como você em casa. Eu lembro de olhar para ele e falar: professor, se depois de tudo que eu falei para você, você consegue tirar que você tem uma mulher... Não, mas eu tenho uma mulher como você, forte assim. Eu falei: então você não entendeu nada. Infelizmente você não entendeu nada, porque aqui eu não sou uma mulher, aqui eu sou a gestora que está te falando os caminhos que nós vamos seguir na gestão. Então isso a gente enfrenta o tempo todo. O te desqualificar como pessoa ou como mulher principalmente. Eu tive alguns tratamentos, eu tenho 3 casos muito claros durante essa minha gestão na universidade, nos cargos administrativos, que demonstram desqualificação de ser mulher. Primeiro, não te olhar numa reunião como se você não estivesse presente ali.
duvido que isso seria feito com um homem. Desqualificar a tua fala ou o teu papel como eu tenho uma mulher dessa em casa. Isso para mim foi uma desqualificação do trabalho e ele falou num tom, você conhece? Falou num tom amigável, ele não se tocou do que ele estava falando. E a terceira, Vivian, é achar que a gente não está devidamente preparado para aquilo pelo simples fato de ser mulher. Te olhar com uma certa, de não ser médica, ser farmacêutico, de superioridade. Então, isso a gente enfrenta na gestão, acho que a Marta deve enfrentar quando se reúne com os demais reitores, quando se reúne com a sua equipe, que somos todos nós, a equipe da administrativa. Então, isso a gente enfrenta ainda. Então, como enfrentar isso? Eu acho que colocando limites, subindo às vezes o tom de voz. Infelizmente, a gente tem que às vezes subir o tom de voz para me olhar no olho e responder aquilo que eu estou perguntando, não desqualificar as minhas necessidades. Acho que isso é principal. Os desafios que a gente enfrenta. Acho que a primeira coisa, a gente tem que, ao entrar no cargo de gestão, cada vez mais a gente demonstrar para aquelas pessoas que as pessoas que estão conosco, independentemente das posições políticas, sociais, sexuais, religiosas, nós estamos para fazer uma gestão. E a gestão requer agregar pessoas, formar equipes de verdade, independente. Eu acho que isso eu consideraria a minha grande vitória dentro do CCS. Conseguir fazer essa gestão. E eu não posso dizer minha vitória. Eu estou com uma vice-diretora que faz isso muito bem, agrega muito bem. Eu estou com uma equipe de funcionários que faz isso muito bem. E cada vez mais eu acho que uma outra coisa que a gente tem que colocar no nosso dia a dia de gestão é pedir desculpas. A gente tem que colocar isso na gestão, isso tem que ser um ato dentro das grandes corporações e dentro da gestão, se desculpar. Realmente, eu tenho que ter eu vou falar hombridade, mas aí não cai bem, né? Estamos falando de mulheres, eu acho que eu tenho que ter a minha capacidade hombridade. Eu falei hombridade. Eu sei, mas assim, eu acho que eu substituiria por humildade. Ótima palavra. E reconhecer e fazer uma revisão de rota. O tempo todo. Isso é nobre por parte do gestor também. Eu acho que sempre. Isso é o nosso objetivo. A gente tem que construir cada vez mais, fortalecer as nossas redes, e o empoderamento feminino não é um empoderamento feminino, é um empoderamento de pessoas. Eu tenho que parar de valorizar tanto os processos e valorizar mais as pessoas que fazem parte deles, independente dos posicionamentos dela. Um outro ponto importante, como eu falei para você, é a capacidade de mudar as rotas. Pedir desculpas, as nossas decisões não são o tempo todo certo. Uma coisa que a gente fala desde o início é: eu não tenho compromisso com o erro. A gestão, ela começa em colocar pessoas certas nos locais certos, porque na verdade nós somos facilitadoras da gestão, nós temos que entender isso, facilitadoras de uma gestão que são feitos, essa gestão é realizada por um grupo extremamente importante, muitas mãos. Então isso aí é fundamental. Essa valorização das pessoas, a delegação do poder, porque o poder, ele é uma coisa, fala que o poder corrompe, eu acho que o poder não corrompe, eu acho que o poder só demonstra aquilo que você era, só te dá a oportunidade. E eu tenho tentado, nesse tempo todo, eu e a Kerry, chegar todo dia aqui no CCS e pensar que isso é passageiro. E eu quero deixar para o próximo que assumir uma possibilidade de gestão que seja uma gestão realmente participativa, de realmente valorizar os processos, de realmente tomar as decisões de forma coletiva, em grupo, em conselhos, conversando com todo mundo, dialogando com todo mundo, embora eu não precise ser amiga de todos. Esse é o problema da gestão. E com respeito às mulheres, como eu te falei, eu acho que eu tenho esses 3 exemplos que me serviram e me fizeram ser o que eu sou hoje. Às vezes um pouco mais cascadura no momento, às vezes mais emotiva em outros, mas que fazem com que a gente consiga fazer um trabalho e acabar conquistando um respeito. Excelente, professora Andréia. Vi uma palavra na moda agora da gestão que chama interoperabilidade, né? E eu acho que aqui nós representamos 3 grandes unidades da universidade, a própria universidade em si, né, o HU como maior órgão suplementar da universidade, o Centro de Ciências da Saúde, com esses 6 cursos tão importantes para a prestação de serviços na área da saúde, né, e os desafios são imensos, né? Nós poderíamos transpor aqui da competência à vaidade e ao reconhecimento
dentro da fragilidade. E tem uma coisa assim que eu corroboro com essa questão, que em alguns momentos existe ainda um posicionamento. Nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres combatentes, nós buscamos o conhecimento para trazer envergadura para que nós possamos assumir esses cargos, pleitearmos e serem eleitas por reconhecimento. E quero deixar uma palavra aqui que é muito importante e que traz credibilidade para as mulheres nos seus cargos e sustentabilidade, que se chama resultado. Todo planejamento ele deve ser pautado em ações e essas ações elas devem ser medidas. A partir do momento que você tem um plano e que você mensura, que você teve ações. Aqui, professora Marta, tá bonito, tá organizado, né? Mas não é só a ambiência e o cuidado. Eu consigo medir quantas pessoas entram neste ambiente hoje. Mais de 5 pessoas transitam nesse hospital. Eu consigo controlar os alunos que a professora Andréia recebe no Ciências da Saúde. Quantos fornecedores, quantos pacientes, quantos familiares visitaram. Eu consigo cuidar do patrimônio da universidade de uma forma mais rigorosa. Então são coisas que vão muito além de um piso e de uma parede que talvez o leigo não consegue, né? E quero dizer, professora Andréia, que por muitos momentos, assim como você e a professora Marta, eu já pedi para homens, o senhor me dá a oportunidade de 15 minutos de apresentar o meu trabalho? Né? Então, assim, é só 15 minutos. Nossa, mas vocês fazem tudo isso lá? Então, dentro dessa missão que a Marta coloca, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, a universidade ela tem extrapolado seus muros. Ela tem estabelecido parcerias com a sociedade civil organizada muito importante na transformação social e cultural. Não se eleva a condição de um Estado se você não melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão. Haja vista que as universidades são um braço muito forte na inovação e das tecnologias em diversas interfaces, seja no agro, seja na arquitetura, na construção civil e até mesmo na saúde, que nós estamos aqui quebrando paradigmas muito importantes. Eu acho que nós temos aqui conhecimento, nós temos um trânsito hoje em diversas frentes que nós poderíamos conversar aqui até o meio da tarde, né? Vou partindo para o final do nosso podcast HU com você, vou passar para vocês finalizarem com uma mensagem especial para os nossos ouvintes e deixar aqui um pouquinho do que é prazer também para vocês. Né? E nesse mês da mulher, que a gente possa entusiasmar as mulheres que às vezes não conseguem se reinventar e ter a nossa força, porque é preciso ter força para ter coragem, força para desenvolver a habilidade do posicionamento para ser ouvida, para assumir cargos que até então nunca foram assumidos e para transformar o comportamento humano e a vida das pessoas. Professora Marta, sua mensagem final para as nossas ouvintes. Mensagem final quer dizer, fale bem rápido, mas eu preciso recuperar e fazer um complemento à minha fala a partir do que você acabou de dizer. A atividade fim da universidade, quando a gente fala em ensino, pesquisa e extensão, nós estamos falando de desdobramentos também. Aquilo que você acabou de comentar. A universidade, ela produz conhecimento, ela produz tecnologia, ela produz inovação e ela é fundamental na prestação de serviço. Nós temos 14 órgãos suplementares que prestam serviço à comunidade e o nosso HU é o nosso maior órgão suplementar. Então, nós temos esse compromisso com a sociedade e fazemos isso muito bem, né? Nós afetamos a vida das pessoas. Então, a minha mensagem final é que possamos continuar firmes nesse processo e que as pessoas também tenham a abertura, porque nós estamos abertos à comunidade, nós somos parte dessa comunidade, nós não estamos isolados dessa comunidade e o serviço que nós prestamos demonstra isso. Veja quantos você atende aqui no HU. Né? Quantas milhares de pessoas são atendidas com a equipe mais competente que nós temos. Nós trabalhamos com alta complexidade, então isso aqui é afetar a vida das pessoas na melhoria da sua condição de vida efetivamente. Quanto que nós afetamos? São mais de 90 mil formados pela Universidade Estadual de Londrina. Né? Então é muita gente que está espalhada pelo mundo, né? E que leva o timbre, que leva a marca da Universidade Estadual de Londrina. Então,
eu tenho uma felicidade muito grande. Então, o que tem de positivo? A vida construída nessa relação. Então, a Universidade Estadual de Londrina, ela altera vidas como alterou a minha. E a gente altera dos modos mais diferentes. E por isso a gente tem que ser assim muito prudente naquilo que nós fazemos e no exercício das funções que nós assumimos nessa universidade. Porque alguém será afetado por você. Então, isso que você diz, todo dia de manhã eu chego com este compromisso de entender que o que eu estou fazendo é para deixar também uma condição. É isso, nós estamos aqui para isso, para esse serviço, com muita alegria, porque é o amor que nós temos por esse trabalho e pelo serviço e pela representação da Universidade Estadual de Londrina que nos faz levantar todos os dias e continuar fazendo o nosso trabalho, né? Então, se sintam muito motivados para também fazer essa experiência na Universidade Estadual de Londrina. As mulheres também motivadas a experimentar as diferentes possibilidades que nós oferecemos nos nossos cursos de graduação, especialização, extensão, nos serviços que nós prestamos. A Universidade Estadual de Londrina é Paraná, é Brasil. Nós recebemos gente de todos os espaços. Então, sintam-se acolhidos, né, pela Universidade Estadual de Londrina e sintam-se também instigados a fazer uma experiência que altere as suas vidas estando aqui conosco, né, naquilo que nós construímos nesses 53 anos de história. Professora Andréia, sua mensagem final. Bom, a minha mensagem final, já que falamos sobre mulheres e a liderança, é dizer para essas meninas que nós estamos formando hoje, as estagiárias que estão lá no laboratório de pesquisa com a gente, as estagiárias que estão aqui atuando, os mais diversos cursos, as chefes de departamento, as demais diretoras, né? Temos mais 3 diretoras de centro, 2 diretoras de centro, né? Que são mulheres. Dizer que parece difícil, mas não é. É gostoso demais, eu estou feliz demais na posição que eu estou, com o cargo que eu estou, curtir esse processo. Não pensar lá no final, é o processo é muito gostoso. O processo de poder transformar e ajudar e fazer coisas diferentes tem me estimulado demais. E isso vem lá da pesquisa, realmente, Vivian. Eu falei pouco da pesquisa, né, da minha parte de pesquisadora, mas essa resiliência, só um pesquisador sabe o que é levar não todo dia, vindo o artigo dele de volta porque não consegue publicar. E ter que reinventar em cima daquilo lá, porque aquilo tem que sair uma produção. Ser publicado. Então é isso que a gente faz todo dia. E é o processo que nos engrandece, é o processo que faz com que a gente seja melhor dia a dia. E dizer para vocês, se aventurem, tem que se aventurar. Falamos, né, que a gente siga um exemplo, que vocês sejam um exemplo. Eu quero que vocês nos olhem e apontem os erros e pensem que vocês podem vir aqui fazer melhor. Vocês podem, as nossas alunas, os nossos chefes de departamento, podem vir aqui assumir os nossos cargos, eu acho que deveriam vir e fazer diferente. Porque a gente não está acertando o tempo todo, a gente está fazendo um monte de coisa que precisa ser melhorada. E eu digo isso para as minhas alunas, quando elas arranjam um emprego fora e deixam um laboratório, ou os funcionários quando são transferidos de lugar, que bom que você foi. Porque a gente tem a ideia de que tudo aquilo que a gente faz de bom, eu tenho que manter ali perto de mim, como se eu estivesse naquele patamar maior e os outros... Não, essas pessoas elas têm que vir nos substituir, ser melhor do que a gente. Isso que eu quero dizer para vocês, vocês podem fazer muito melhor do que a gente está fazendo aqui. Aventurem-se. Um dia eu tomei a decisão de me aventurar e não me arrependo, porque o processo tem sido maravilhoso. Então venham ocupar a direção de centro, vão ocupar a reitoria, vão ocupar a direção... As dificuldades são imensas, mas o prazer de fazer um bom trabalho, e eu acredito que nós todas estamos fazendo, é maravilhoso. Tem que ser experimentado. Gente, nós estamos chegando ao fim desse podcast, HU com você. Acredito que o tema extrapolou a liderança da mulher no sentido, né, sensacional da qualidade das informações. Quero dizer assim que todo dia também, quando eu venho para o trabalho nesse desafio, né, também ocupo aí, além de ser mulher, sou a segunda enfermeira a ocupar esse cargo, transpondo desafios e numa instituição onde aqui tem 2 pontos muito importantes, né, que é o nascimento e a partida, onde a gente trabalha com a vida e com a morte. São momentos muito importantes
que marcam a vida das pessoas e das famílias. E nesses momentos nós temos alunos, nós temos professores, nós temos colaboradores, nós temos entes da sociedade civil organizada que têm abraçado o nosso trabalho em reconhecimento ao grande fortalecimento dessa marca chamada Universidade Estadual de Londrina. Na cidade de Londrina, nós mobilizamos o comércio da cidade, nós transformamos a vida das pessoas, né? Hoje nós trazemos as mulheres muito forte aqui, somos praticamente 70%, se a gente pegar uma média geral daqui, 56, quase 60% da universidade, nós somos em muitas. Então, o meu recado final, primeiro é reconhecer que na figura de vocês duas, né, nós temos pessoas muito importantes na nossa universidade, nós temos atores transformando diariamente em cada posto de trabalho a vida da universidade e a vida das pessoas que precisam da universidade. E que a gente seja modelo, que a gente seja entusiasmo e que essa nossa sensação de pertencimento nesse grande projeto, que é fazer da nossa universidade a melhor marca de ensino no estado do Paraná para o Brasil, ele seja fortalecido pela Andréia, pela Marta, pela Vivian e por todas as mulheres que nos assistem e que são convidadas a estarem aí entrando, né, nesse exército de pessoas que têm buscado no posicionamento feminino a força de trabalho que pode sim mudar o mundo junto com os homens e com todos aqueles que querem fazer a diferença na vida das pessoas. Eu encerro por aqui com um sentimento de gratidão, com um sentimento de que quero mais, né? Quero mais temas, quero mais oportunidades com vocês, para que nós possamos trazer aqui informação qualificada, experiência de vida e muita motivação. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelas histórias de vidas que vocês também estão construindo por aí, cada uma na sua missão. Que seja somente mais um degrau de uma grande escada e um grande propósito para um legado de vida que vocês deixarão aí para a universidade e, quiçá, para o mundo. Obrigada, gente. Um bom dia.